Olá pessoal, eu sou a Renata Mobili e a gente está em mais um episódio do podcast Rota Segura, que é um apoio da Alta TV Nova Tietê e da Marvitec. Nosso último episódio de 2024, com uma convidada super especial, que a gente já deu muitas risadas aqui, que é a Alê. Alê, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito obrigada por ter aceito o convite. Imagina, eu que agradeço. Acho que a gente tem uma parceria de trabalho aí já há algum tempo. E para falar sobre esses assuntos de sinalização que a gente precisa divulgar, precisa conversar, estou super feliz. Obrigada. E você sabe que você foi a primeira, nosso primeiro workshop do ano, foi com vocês. Óbvio. E o último do ano também. Começar o ano bem, terminar o ano melhor ainda. Exatamente, para que 2025 seja muito melhor. Amém, isso aí. Ale, mas conta um pouquinho de você, do seu trabalho, que você faz. Explica para os nossos ouvintes. Então, eu sou química, sou formada em química e trabalho já há 11 anos com sinalização viária, né, na parte mais focada em horizontal, produtos para sinalização horizontal. Então, eu venho desenvolvendo um trabalho junto na ECD Vias para desenvolvimento de novos produtos, para desenvolvimento de novas tecnologias, não só de material, mas de aplicação também. Uhum. E nesses 11 anos a gente vem trabalhando junto, eu represento a empresa nas reuniões da BNT, no CB16, que é o CB que normatiza todos os materiais e equipamentos e formas de aplicação para sinalização horizontal, viária, não só horizontal, desculpa, vertical, enfim, sinalização, tudo. Tráfego, né? E esse tempo todo a gente vem tentando fazer com que o mercado entenda mais sobre os produtos, o mercado entenda mais sobre como aplicar esses produtos, como manejar de forma correta os materiais e os equipamentos e fazer com que o sistema funcione. Uhum. Então, esse é o nosso trabalho ao longo desses 11 anos e a gente vem melhorando, vem crescendo e vem fazendo bastante workshops, trabalhando nos órgãos, DRs, prefeituras, divulgando o que a gente sabe, né? A gente não sabe tudo, a gente não conhece compartilhando tudo. Um pouquinho do conhecimento. Do conhecimento, né? Exatamente. Muito legal. Bom, eu tô suspeita porque eu já ouvi você falando, né? Então, assim, suspeitíssima para falar. Mas fala um pouquinho dessa parte de horizontal, a diferença, como funciona. Você sabe que eu sou leiga. Eu entendo de defensa. Tintura pra mim é aquela tinta que tá lá no chão, que tá brilhando. Que é tudo igual, né? Que pra mim é tudo a mesma coisa. Ou é branco, ou é amarelo, e de vez em quando tem um verde no meio. E nem sempre tá brilhando, né? nem sempre tá brilhando. Esse é um problema. Então, eu até coloquei aqui uns slides para ajudar a gente a ter um norte aí do que a gente ia conversar. Então, o que eu acho muito importante a gente ter noção sobre sinalização é que, como tu falou, né, tem vários materiais, tem as tintas, tem todo o sistema que envolve ali a sinalização. Mas nada funciona sozinho. Nada funciona, só a tinta não vai funcionar, só uma aplicação bem feita sem um material de qualidade não vai funcionar. E eu aplicando material que não é adequado para aquele ponto também não vai funcionar. Então, o que a gente tem hoje no mercado, né? A gente tem uma variabilidade muito grande de materiais para sinalização. Cada um tem uma característica específica que deve ser utilizada em determinados locais. Não é todo material que deve ser aplicado em qualquer lugar, né? Eu não posso aplicar um material só em todo o meu trecho, por exemplo. É como se fosse a tinta de casa. Tem tinta que eu não posso colocar dentro de casa e tem tinta que se eu pintar fora da casa não vai durar. Pensa assim. Mais ou menos. Tem tinta para madeira, tem tinta para metal, tem tinta para alvenaria. É a mesma coisa. Isso, só que é mais complexo a rodovia. Por que eu falo que é mais complexo? Porque eu tenho variabilidade e eu estou aplicando no meio ambiente. Eu estou áreas externas, né? Áreas externas e com vários problemas de abrasão, tipo de tráfego, tipo de sujidade. Às vezes não tem acostamento, muitas vezes. Então, eu tenho que entender a realidade daquele ambiente que eu estou aplicando esse material, para daí eu conseguir te indicar qual que é o melhor material para aquela situação que tu precisa. Então, eu tenho muitos materiais e cada um deles é indicado para determinado tipo de aplicação, para determinado local. Então, eu tenho que conhecer esses materiais. E é isso que falta para o mercado, né? A gente
precisa divulgar mais, falar mais sobre esses tipos de materiais. Então, eu tenho tintas acrílicas, tenho tintas termoplásticas, eu tenho plástico a frio, eu tenho materiais que já são pré-preparados em fábrica e eles só são implementados no trecho, eu não preciso levar um caminhão. Então, eu tenho várias soluções que eu posso aplicar na rodovia que vão resolver diferentes problemas. Então, cada situação tem lá algo específico. Isso. Se eu estou numa rodovia, se eu estou fazendo a gestão da rodovia e eu quiser fazer uma faixa de pedestre. Tá. Num centro, vamos imaginar centro de São Paulo. Tá. Que deve ser diferente lá de Tatuí. Sim. Certo? Faixa de pedestre especificamente, eu tenho que pensar o seguinte. As faixas longitudinais, elas são feitas para não ter circulação sobre elas, em tese. Elas são este bordo e ali, em tese, eu não tenho circulação sobre elas ou eu tenho muito pouca circulação sobre elas. A faixa de pedestre, eu vou ter sempre circulação. Então, de pedestres e de carros o tempo inteiro. Isso. Então, se eu tenho essa situação, eu preciso de uma tinta que me garanta mais abrasão, mais resistência à abrasão. Então, eu tenho que ter um material mais resistente, com uma espessura um pouco maior, ou um material que tenha maior resistência à abrasão. Então, eu não posso, por exemplo, utilizar nesse caso uma tinta acrílica. É um material que eu vou aplicar e dali a 4, 5 meses esse material já não vai estar mais ali fazendo a função de sinalizar. Ela vai começar a sair. Né? Porque não é essa a função. Ela é muito boa, a tinta acrílica, seja ela base d'água ou base solvente, para determinados locais, eixo e bordo. Né? Mas se eu for aplicar uma faixa de pedestre, eu preciso de uma tinta termoplástica, por exemplo, que eu consigo ter uma espessura maior, ele tem uma resistência à abrasão maior, ou plástico a frio, que é uma tinta, apesar de ter uma espessura menor, eu tenho uma resistência à abrasão muito maior pela característica da resina que ela é feita. Então, eu tenho que saber, eu conhecendo os materiais, eu consigo determinar qual é o produto que eu vou usar para aquela aplicação. E faixa de pedestre já fica de dica. Nunca tinta acrílica, por favor. Porque não vai durar. Não vai durar. E aí vai falar que a tinta não presta. Exatamente. Que coisa. E aí eu vou ter que ir lá e né? falar para você que você comprou a tinta errada. Exatamente. Às vezes você podia ter feito com uma tinta melhor, mais barato, ou enfim, né? Porque assim, pensa centro de cidade, né? Eu tenho uma dificuldade de parar aquele local para repintar. Exato. Então eu tenho que pensar assim, eu quero resolver o problema da sinalização e quero manter aquilo sinalizado por mais tempo. Eu vou investir um pouco mais no material, vou aplicar um material com maior resistência à abrasão, que vai me dar uma durabilidade maior, e eu não vou precisar ficar repintando, criando todo um caos naquele local para repintar novamente, colocando equipe no trecho, trabalhando com risco, porque estando no trecho é sempre uma situação de risco. Exato. Então eu tenho que analisar a necessidade. Então, não é assim, pega essa tinta e pinta tudo que tu vê ali no projeto. Eu sou de suprimentos. O pessoal pediu para eu comprar tinta para demarcação viária. Só que se o meu trecho é diferente, sim, não é a mesma tinta para todo mundo. Pensa, eu não mesmo, vamos pegar numa rodovia, saindo um pouco de cidade pensando em rodovia. Eu posso ter ali locais de entrada e saída de caminhão, posto de gasolina, né, paradas, às vezes. Eu tenho que entender qual é a necessidade de cada parte desse meu projeto, de cada parte desse trecho. Então, por exemplo, em entrada e saída, local que tem fazendas, por exemplo, cana-de-açúcar ou soja. Eu tenho que ter um material mais resistente nesses locais. Eu não preciso colocar esse material mais resistente em toda a extensão do meu trecho. Mas eu preciso entender, conhecer o meu trecho. E quando eu falo conhecer, não é olhar lá no Google só, né? Olhar por fotinha, né? Ir a campo, conhecer o local, entender, estudar qual a temperatura, como que funciona o meio ambiente daquele local para que eu faça o melhor tipo de aplicação, escolha o melhor material. Eu lembro que na CCR a gente tinha um dispositivo que a gente pintava ao pare. E eu lembro que a gente pintava, não dava 30 dias, aquele pare sumia. Sim. E aí o fiscal ia lá e tirava foto. E parecia que a gente ficava num jogo, tipo, pegava uma foto e repetia. Mas não, realmente não durava a tinta. Sim. E também tem situações, por exemplo, onde eu tenho tráfego pesado, que é o caso, né? Eu vou ter frenagem ali. Exato. Inevitavelmente, né? Então, eu preciso garantir que ali eu tenho um material com mais durabilidade, que tenha muita resistência à abrasão, porque eu vou ter uma situação de mais, que vai exigir mais do material, né? Então, esse entendimento, esse conhecimento faz com que eu, por exemplo, o meu orçamento daquele projeto, eu distribua ele de melhor forma, onde locais que talvez eu tenha que repintar menos, eu invisto um pouco mais no material para que eu não precise ficar repintando com tanta frequência. Exatamente. Então, ali, por exemplo,
um local onde é muita curva ou muito difícil de parar, um trecho da rodovia que é difícil de eu fechar para parar, para fazer a pintura, né? Então, eu invisto um pouco mais ali. Locais mais perigosos, curvas perigosas, curvas fechadas, né? Que exigem um pouco mais do motorista, exigem um pouco mais do usuário da via. Eu tenho que pensar nisso, né? Porque a gente traz alguns dados, até vou passar aqui para a gente... Consegue colocar ali, Michel? Eu tô passando. Tá indo. Então, eu sempre trago nas minhas apresentações esse guia que eu acho muito legal, assim. É o guia do Conselho Nacional de Transportes Rodoviários, né? Eles fizeram um guia que tem um mapa, dados de 2024 isso, tá? Tem um mapa das condições das rodovias no país. Então, aqui eles trazem do Brasil e estado por região e depois por estado. Por estado. Ali eles dizem onde acontecem os sinistros, quais as rodovias acontecem os sinistros mais, né? Qual é a faixa etária, quais as causas, uso do celular, excesso de velocidade, enfim, eles vão monitorando as causas e junto disso eles monitoram como está a conservação dos trechos onde aconteceram esses acidentes. Sim. Então, eu trouxe mais aqui só dados do Brasil mesmo, para a gente ter uma noção de como um todo. Como um todo, Rodovias brasileiras. 56,8% dessas rodovias apresentou algum problema no pavimento. Então, onde teve um acidente... Tinha um problema no pavimento. 56% dos acidentes em geral que acontecem no Brasil, isso. Independente de vítimas. Independente de vítimas. Fatal, leve, sinistros. Enfim, houve um sinistro, houve um registro. Isso. 56%... Tem problema no pavimento. Outros 63,4% tem problema na sinalização. Mesmo caso. Então, ou não estava, aí eu até coloco ali, e o outro 66% de geometria na via. Aí eu puxei um novo dado, né? Do que me interessava mais, que é falando ali já da sinalização. Dentro de sinalização, o índice de faixas desgastadas, eixo e bordo, né? As faixas laterais ou de eixo, ou inexistentes são 57,8% e 62,3%. É muito alto. É muito alto mesmo. Então, assim, se o usuário não tem essa orientação que é fornecida pela sinalização horizontal, né? Ele fica vulnerável, mais vulnerável ainda. Ele perde a guia, Exato. A noção, né? Porque Exato. Eu vejo por mim. Às vezes, quando eu acabo precisando pegar a estrada à noite, dependendo da estrada, se é uma serra que não tem pintura... Eu perco totalmente a referência. Sim. Em alguns trechos que não são concessionados, a gente vê a diferença. Sim. E se você levar em consideração que muitas famílias que têm criança preferem viajar à noite por causa da criança dormir, etc. Sim. Né? Enfim, a gente que trabalha com sinalização, a gente tem que mudar aí, até eu vou passar aqui, o paradigma de que a sinalização é como se fosse lá a maquiagem da via, né? Para sinalização eu não vou deixar muito dinheiro, não vai sobrar muito dinheiro, faz o que der, entrega o dia que tem que fazer, a gente tem que inaugurar. Gastei muita coisa em outra parte da obra, tem que economizar nisso. Exato. É o que a gente mais ouve. Tem que entregar, pinta lá com qualquer coisa, o que tiver, para entregar logo. Então, a gente tem que entender que a gente está falando de uma linguagem universal de como as pessoas vão seguir o seu caminho, né? Então, como tu falou, as pessoas saem de casa, elas têm ali um caminho a seguir, né? E a função da sinalização é fazer com que esse caminho seja seguro, né? Fazer com que esse caminho seja tranquilo, porque não tem nada pior do que tu tá dirigindo e tu não ter esse guia, né? Essa orientação. Exatamente. É muito ruim. É muito mais estressante, é muito mais cansativo e isso é fato, né? O número de acidentes vai aumentar, o número de problemas. E aí, recentemente, eu fui, semana passada eu estava em Curitiba dando um treinamento lá, e eu assisti uma palestra que o palestrante falava o seguinte: o quanto a gente gasta no Brasil com sinistros. Exato. São trilhões. Mas é igual, a gente teve uma participação aqui do Foi o Paulo mesmo, a palestra dele. E ele falou que o custo de uma morte não sei quantos milhões. Ele falou de dados desse ano, que são trilhões que a gente gastou em sinistros. Esse dinheiro podia estar sendo investido para prevenção, né? Para melhoria da infraestrutura de uma maneira geral, do que ficar pagando a conta depois, né? É aquela conta muito burra, né? Porque o cara quer economizar,
na hora de fazer a sinalização. Sim. Né? E aí, a hora que morre alguém, ele gasta muito mais. Sim. Gasta muito mais do que ele economizou. Sim. Mas eu acredito, por isso que eu acredito que isso é uma mudança de paradigma mesmo, sabe? É uma mudança de como eu vou, a gente, né, como quem tá aqui do outro lado trabalhando para entregar isso, como a gente tem que entender que isso é muito importante para entregar a obra. Exato. Não é só o último detalhe, não é só a maquiagem ali, né? Então, é a parte, talvez, 50% falta. Exato. Quando eu entrego a pavimentação, eu entrego 50%. Os outros 50% vão vir com a sinalização. Porque sem a sinalização, não... É só um asfalto, né? É só um asfalto, é só exatamente. Um pavimento. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer essa ideia de mudança, dessa mudança de paradigma, sabe? Entendi. Dessa mudança de pensamento do próprio setor. De como a gente vai conduzir essas construções, sabe? Deixa eu passar mais um aqui. Aí tá. Eu vou jogar aqui umas imagens. E depois eu vou falando de cada uma delas. Então, o que eu busco passar para as pessoas nos meus treinamentos, né? Claro, eu falo sobre materiais, eu explico para eles cada um, para né, as características mais especificamente de cada material. Isso é extremamente importante, principalmente para quem está mais na parte técnica, trabalhando ali nas áreas técnicas, né? É importante saber qual Conhecer, é a diferença. Exato. Isso, sim. Porque sem eu saber essa diferença, eu não consigo escolher. Né? Se eu não sei quais as diferenças entre os materiais, eu não consigo definir se eu vou usar A ou B. Exatamente. Às vezes o cara lá que está administrando uma rodovia, para ele uma tinta X é boa. Eles sempre vão pela mais barata, que é a boa, né? Mas às vezes é boa e dá o mesmo resultado, é a mesma retrorefletância. Vai pintar igual. Vai pintar igual, exato. E aí, eu venho tentando disseminar esse pensamento de que nós precisamos garantir 3 pilares para que a gente tenha uma sinalização de qualidade. Um resultado, uma performance, né? Um sistema funcionando. Porque, por exemplo, eu trabalho numa fábrica de tintas. O que é importante para mim? Só fábrica. Uma tinta boa. Exato. Mas a minha tinta boa, aplicada num lugar errado, adianta do quê? De nada. De nada. A minha tinta boa, aplicada com um equipamento inadequado, adianta do quê? De nada. Então, assim, eu preciso que o passo a passo seja feito de maneira correta para que a minha tinta performe. Porque senão não vai performar. Senão não vai né? adiantar nada. Então, eu entender o local. Então, eu tenho várias imagens aqui. Eu preciso ir para o campo, fazer o projeto, entender, conhecer aquele local. Eu preciso verificar se é uma rodovia que tem muito buraco, se não tem buraco, se eu tenho muita neblina, como na imagem ali de cima. Aqui se tem muita neblina. Aqui neblina. Isso, se é tráfego pesado, se eu tenho muito trânsito. Nesse lugar aqui, eu não posso ficar parando sempre. Então, eu tenho que ter uma solução mais rápida, a longo prazo de aplicação. Longo prazo. Entendeu? Eu tenho que aplicar rápido. Né? E tenho que ter um material com mais resistência, porque eu não posso ficar parando o tempo inteiro nesse local. Aqui, entrada e saída de caminhões, aqui eu tenho que ter um material mais resistente também, que senão, ó, por exemplo, aqui eu já não vou ter mais. Essa tinta vai ficar mais desgastada, né? Pontes. Aqui eu tenho entrada e saída de caminhão e logo uma ponte. Então, são pontos críticos. Então, eu vou pro trecho, eu conheço o local onde eu vou fazer o meu projeto, e aí eu defino qual é o material. Claro, feito isso, eu preciso conhecer esses materiais para escolher qual que eu vou especificar. Mas eu preciso conhecer onde eu vou trabalhar. Sim, exatamente. Para eu poder identificar o melhor material para esse local. Então, esse é o primeiro pilar. E projeto. Estudar o local que eu vou aplicar. Então, o projeto é um dos pilares. Depois, o segundo pilar é justamente conhecer os materiais para eu conseguir fazer especificação. Porque se eu não conheço os materiais que existem no mercado, eu vou sempre especificar o mesmo. Exato. Eu vou ter medo de especificar alguma coisa errada, porque eu não conheço, exatamente. Né? Então eu vou acabar replicando aquela especificação antiga lá de 1990, que vem se repetindo. Sempre deu certo assim? Exato. Então, assim, e às vezes até por medo mesmo, falta de conhecimento, então eu vou especificar um material que o edital anterior especificou e não deu problema. Mas só que a gente tem que entender também que o edital de 5, 6 anos atrás era uma realidade de 5, 6 anos atrás. É completamente diferente. Então, eu tenho que entender que a minha realidade de hoje exige mais. Os materiais já evoluíram, eu preciso evoluir junto com isso. Né? Então, conhecer
se capacitar, né? Estar atento ao mercado, procurar informações. E nesse ponto, eu sempre falo também para que as pessoas, por favor, participem da ABNT. Sim, né? Importante. Hoje em dia, as reuniões da ABNT são híbridas, elas acontecem tanto presencial quanto online. Então, para quem, no Brasil gigantesco, né? Que a gente tem aí espalhado por todo o Brasil, às vezes é difícil de se locomover, as reuniões são todas aqui em São Paulo. Então, dá para participar online. Então, você consegue conhecer os materiais, mesmo que você não vá, digamos assim, entregar nenhum projeto ou agregar alguma coisa lá com alguma informação, mas você vai absorver muita coisa. Exatamente. Você vai aprender, você vai estar ali para saber do que estão falando, o que estão defendendo, como está sendo tecnicamente discutido aquele material, seja na sinalização horizontal quanto na sinalização vertical. E até mesmo para sair daquela bolha, né? Onde só 2, 3 sabem, onde só 2, 3 ditam as regras. Exato. E a gente tem que aceitar. A BNT hoje, ela tá aberta, né? Para quem quiser participar. Sim, exatamente. Está mais acessível, digamos assim, né? Porque antes era só presencial, tinha dificuldade de tu ter que vir para São Paulo para reunião. Mas hoje online, todo mundo pode participar. E depois não adianta falar, nossa, mas fizeram isso e eu não concordo com isso. Isso não é a minha realidade. Exato. Então, eu acredito que a BNT, ela tá aí justamente para isso. Sim. Né? Eu mesmo, antes de trabalhar nesse setor e não conhecia essa dinâmica da BNT, né? Que a gente qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode entrar lá na votação nacional, ver o que está sendo votado e opinar, mesmo que seja uma opinião que não vá ser aceita, entendeu? Mas eu tenho o direito de saber o que está acontecendo como cidadão, né? E a pessoa que trabalha no setor, então, eu acho que ela tem meio que uma obrigação de estar acompanhando. Exatamente, isso. se atualizando, né? Exato. Então, assim, eu sempre deixo o convite para que as pessoas participem das reuniões da BNT, entrem lá no site da BNT, lá tem a comissão CB16, que é a Comissão de Segurança de Tráfego. Então, a gente tem reuniões a cada 2 meses, então não é muito tempo, né? Não é uma frequência muito grande. Então, dá para participar, dá para se organizar para participar. E é nesse fórum que tu vai conseguir as informações. Exatamente. Além de todo esse trabalho que a gente tem feito também de ir nos locais e dar esses treinamentos em loco, né? Que a gente tem feito e acho que já tem ajudado bastante, assim. E o terceiro pilar, e tão importante quanto todos os outros 2, é a execução. Então, como eu falei, se eu tenho uma tinta boa e ela não for aplicada de uma maneira correta ou com o equipamento indicado para ela, eu não vou ter um desempenho desse material aplicado. Então, por exemplo, uma vez a gente vendeu uma tinta para uma prefeitura, compraram tinta à base d'água e depois de um tempo me ligaram e eu tive que ir lá nesse local para verificar o que estava acontecendo, que eles estavam reclamando que a tinta estava saindo, tal, não estava ficando, não estava durando. Enfim, cheguei lá, tinta base d'água, tinta acrílica, base d'água. Eles aplicaram em faixa de pedestre e pintaram com rolinho de pintura. Igual aquele que a gente pinta a casa. Exatamente, pintar a parede. Ah, mas não pode? Não pode, porque existe uma norma que especifica como você deve pintar. Mesmo usando a tinta acrílica, não é essa a forma de aplicação. Por quê? Porque eu tenho um processo de aplicação que é o adequado para que aquela tinta performe. Então, se eu aplicar ela com rolinho, a aderência dela não vai ser ideal, a espessura dela não vai ser ideal, não vai ter adesão de microesfera de vidro. Não vai ter espessura suficiente para aderir microesfera de vidro. Então, assim, igual muita gente fala, a tinta brilha. Não, a tinta não brilha. Né? Mas isso é uma pergunta bem normal. Exato. É muito doido, porque é uma pergunta bem normal. E assim, eu preciso que a tinta seja aplicada numa espessura determinada, que é o que a norma determina, que é entre 0,5 e 0,6 ali, 0,6, que é a mais correta possível, para que eu tenha espaço para essa minha microesfera ancorar. Microesfera é aquelas bolinhas, microbolinhas de vidro, né? Que elas que vão dar a retrorefletância. Eu acho que eu tenho um videozinho aqui que eu vou procurar depois para passar sobre microesfera, que eu acho bem legal, que daí vai mostrar bem o sistema de aplicação. Esse vídeo é legal acho que dá para pôr aqui, não sei se ele quer que coloque lá. Tem um videozinho que dá pra depois. Pode passar aqui? Tem som também? Sai o som ali, será? Sai. Então, porque daí ali esse vídeo vai mostrar bem certinho como que é o processo de aplicação da tinta. Como que essa microesfera vai aderir, o que é a microesfera e por que é tão importante eu seguir os critérios da norma de aplicação. Porque já houve um estudo falando sobre isso, né? Exatamente. E assim, às vezes a gente vê o pessoal
novas equipes se formando, sem estudo, sem especialização, e vai lá e quer pintar rodovia, quer fazer, né? E faz de qualquer jeito, igual você falou, no rolinho. Não é porque é tinta que vai pintar igual casa, né? Sim, exatamente. Cada um tem a sua forma de aplicação, o seu jeito. Sim. É tudo certinho. Por quê? Porque quando eu vou falar... mesmo quando tu vai pintar uma casa. Quando tu vai pintar uma casa, tu vai lá, o fabricante lá indica como pintar. Tem lá as regrinhas. Isso, né? exato. No verso da lata lá, Uhum. tem lá dizendo, você tem que fazer isso, você tem que lixar, você tem que preparar, você tem que aplicar. Então tem lá a descrição. Só que você vai aplicar manualmente, ou você pode, hoje em dia, prédios, por exemplo, não aplica mais manualmente. É tudo com pistola. Né? Por quê? Porque a durabilidade aumenta muito mais. Né? Então eu consigo manter uma espessura adequada, homogênea ali, eu consigo aplicar isso com mais eficiência. E no pavimento, essa aplicação tem que ser muito mais eficiente ainda, porque eu preciso que ela segure ali naquele local, né? Porque diferente de casa, né, de parede, a rodovia, ela tem carro passando, tem exato, carro, o tempo caminhão, inteiro, abrasão, eu tenho a sujeira, né? Eu tenho areia, tenho sujeiras da rua, né, que vão criando uma abrasão ali maior ainda sobre o pavimento, né, sobre a tinta. Então aqui eu coloquei algumas fotos para ilustrar como é importante a gente fazer ali o treinamento das equipes. Ali na primeira foto a gente está treinando uma equipe de material novo, então a gente vai, acompanha, treina, faz teste, verifica se o equipamento está calibrado, ensina essas equipes a calibrar esse equipamento de forma correta. Então, a gente faz essa checagem. Então, aqui eu tenho uma aplicação de termoplástico pré-formado, que é uma solução excelente para locais que eu preciso de um material com grande resistência à abrasão, mas eu não vou investir tão alto num material mais caro, por exemplo, e eu tenho um termoplástico que eu consigo aplicar sem caminhão, porque ele já vem pré-formado da fábrica. Ele já vem assim, montado em peças, né? Ele é uma tinta, então eu passo um primer, que é um verniz, que é para ajudar na aderência desse material, e eu encaixo o material como é o desenho dele. Aqui vai ser um símbolo de proibido seguir, né, que é proibido o fluxo aqui. Então eles vão montando e depois eles aquecem com maçarico essa tinta e ela vai aderindo. Então a gente faz esse trabalho de treinamento. Aqui é a gente checando a espessura da tinta para verificar se o processo lá da máquina, ou a pressão da pistola, se está tudo correto para chegar na espessura que eu preciso para aderência da microsfera de vidro. Bacana, que legal. Esse aqui é um aparelhinho... É um pente de medida de espessura, que ali a gente encosta ele na tinta úmida, né? Ainda úmida, a espessura úmida aqui que a gente verifica. E ele tem pentezinhos, os dentezinhos, né? E esses dentes, ele tem medidas, com alturas diferentes, de milímetros. Então, o que pintou é a espessura que está a tinta. Então, por exemplo, se ele pintasse lá... Se ele só pintasse no 01, ele ia estar muito mais fino do que ela deveria estar. Então eu consigo checar qual é a espessura da tinta. Quanto mais para lá, mais espessura, maior, né? Maior a espessura, e mais para cá, menor a espessura. Então ele tem que chegar ali no 0,6 para estar dentro do que eu preciso, 0,5, 0,6, para ter espaço para minha microsfera ancorar. Ancorar e dar refletância. Isso. Muito legal. Aqui eles estão medindo a refletância da rodovia, né? Exatamente. Para ver se essa tinta, se essa pintura... depois de aplicado... Espera secar essa tinta e retorna lá para verificar a retrorefletividade, que é o que nada mais do que verificar se essas bolinhas, se essas microbolinhas, elas aderiram ali na tinta e se elas vão fazer a função de fazer a tinta brilhar à noite, exatamente. Que é ela que vai dar essa retrorefletância. Então, por isso que eu falo, se o sistema todo não estiver funcionando, nada disso vai funcionar. Então a tinta vai estar ali só para cumprir uma tabela e liberar uma rodovia, mas não vai ser para fazer a função de salvar a vida, que é o que a gente se preocupa, né? Em fazer, exatamente. Então aí são só reforçando, né, os pilares que eu falei. Então, para que a gente tenha ali um material performando, uma rodovia sendo sinalizada e performando, eu preciso que eu garanta que tenha um projeto, esse estudo seja feito de maneira
adequada para aquele local. Eu preciso conhecer os materiais para conseguir especificar esses materiais de maneira correta, né? Não deixar de colocar um material um pouco mais robusto onde precisa, ou colocar, às vezes, um material robusto demais aonde não precisa. Exatamente. E execução, né? Treinar essas equipes, usar equipamentos de qualidade, fazer com que as pessoas saibam o que elas estão fazendo ali, conheçam os materiais que elas estão aplicando, né? Sim. Então, isso, a gente tem batido muito nisso para que a gente tenha maior qualidade na sinalização horizontal, que eu acho que é um grande desafio, assim. Exatamente. E é bem aquilo que a gente fala, né? Às vezes, quem está do lado de fora, que não entende, o usuário. Imagina um usuário que passa todos os dias no mesmo local. Às vezes ele vê lá que teve a pintura. Opa, teve uma pintura aqui recentemente. Aí ele vai ver que daqui 6 meses aquilo apagou totalmente. O que ele vai pensar? Pô, meu dinheiro foi jogado fora. Sim. Né? Exato. Para o usuário que não entende nada, o cara leigo de norma, de tudo, ele passa no local, ele vê a tinta apagando, lá, estão querendo roubar dinheiro. Sim. Né? Porque isso que a gente tem que ensinar as pessoas a fazer da forma correta. Isso, porque assim, ó, o fato, às vezes, de por exemplo, de ter que repintar, às vezes vai acontecer, né? Eu preciso recapear ali, vou ter que repintar num curto por causa espaço, de uma obra, tal. Alguma coisa. Algum problema, algum vazamento, sei lá, algum problema com a rede de água, esgoto, enfim. Às vezes vai acontecer. Ressalvo da exceção, né? Mas de uma maneira geral, né, principalmente quando é no meio da cidade, que causa muito transtorno para quem trabalha, né, para quem depende daquela via ali para se locomover, para trabalhar, enfim, isso acaba irritando também. Não é nem só a questão do tipo do dinheiro. Então, ele fica brabo porque tá ali atrasando a vida dele. A vida dele, exatamente. E acaba falando, pô, ainda estão gastando o nosso dinheiro. E, de fato, ele tá certo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que pensar nisso quando a gente está trabalhando aqui do outro lado, especificando materiais e entregando o nosso trabalho, né? Porque eu estou fazendo isso para a população, para todo mundo poder usufruir de uma sinalização melhor, mas eu tenho que fazer isso conscientemente, sabendo do que eu estou fazendo. Exatamente. Então, assim, acho que coisas muito importantes que a gente ainda precisa melhorar muito é buscar informação, sabe? Acho que essa curiosidade, sabe, de querer, eu tô trabalhando num local agora que eu vou trabalhar com isso. Essa curiosidade de querer saber, não ficar replicando e fazendo o mesmo. Exatamente. Vamos usar o edital lá de 1900. Eu tô usando essa tinta, por que eu tô usando? Porque alguém pediu, mas quem pediu? Aí às vezes o cara nem tá mais no lugar. Sim. Igual você falou, o cara apontou isso lá em 1915. Sim. E aí continuou, só foi copiando e colando, né? Muitas vezes, como eu falei, né, por medo de errar, né? Ou às vezes por acomodação mesmo, né? Eu vou fazer isso aqui porque isso aqui não vai ter problema. Copia e cola. Mas eu até entendo, assim, que, por exemplo, no começo, quando a pessoa tá naquele setor começando, vamos supor, beleza. Mas depois ela tem que entender que existem outras coisas, né? Existem outros meios. E é isso, acho que por isso que é tão legal essa iniciativa do podcast também, porque, assim, fazer com que as pessoas se interessem em saber um pouco mais. Entendam um pouquinho, né? Isso, conheçam as diferenças dos materiais. Então, igual eu mostrei ali, né, o termoplástico pré-formado. É um termoplástico, é uma tinta termoplástica, é uma tinta que te entrega muita resistência à abrasão. Explica pra gente ali, igual eu falei, tem hora que eu sou meio leiga. Às vezes você fala termoplástico é tudo que for quente. Isso. Tudo que eu tiver, toda pintura que eu tenho que fazer na rodovia, que eu tenho que aquecer, termoplástico. Pode ser tanto caminhão quanto maçarico, aquele pré-moldado ali que você mostrou. Isso. Que eu esquento. E também tem caminhão que faz isso? Tem caminhão que faz isso. Não tem caminhão que faz o pré-formado. É assim, o termoplástico é uma tinta pó, que na sua maioria ela é derretida no trecho. Então tem um caminhão que tem caldeiras, e essas caldeiras são aquecidas até 200 graus, máximo 200 graus. E essa tinta é derretida, né, no trecho. É ali que a tinta é preparada, na verdade. Então, assim, na fábrica, o que a gente faz? A gente faz a mistura desse material, como se fosse um bolo pronto. Que desses de saquinho que a gente compra no supermercado. Sim. Que tu vai lá, só joga essa mistura coloca leite, mistura ali e põe no forno. Exato. O termoplástico é mais ou menos isso. Eu vou levar essa tinta em pó pro trecho, e lá no trecho eles vão colocar nessa caldeira
A diferença é que não vai precisar adicionar nada. Só aquecimento. Então, tu vai aquecer esse material até 200 graus e ela vai derreter, vai ficar líquida. Então, ela tem um ponto correto de aplicação, que é o ponto de plasticidade desse material. Então, existe um teste que a gente ensina para os operadores fazerem na máquina para verificar se esse material está no ponto plástico. Então, porque eles tiram um pouquinho, eles aquecem, porque é diferente ela estar derretida do que ela estar pronta para aplicação. Porque se eu coloco lá 200 graus, ela vai derreter, vai ficar líquida, mas ela não está no ponto de aplicação, porque eu preciso que ela esteja plástica. Por quê? Porque ali eu tenho materiais com diferentes pontos de fusão. Então, eu preciso que todos esses materiais estejam realmente fundidos ali e estejam homogeneizados. Então, eu tenho um tempo para que isso aconteça. Então, eu não posso aquecer rápido. Não é só deu 200 graus, pá, tá bom, pronto, vai lá e pinta. Não, eu tenho que esperar esse material estar pronto para... Os operadores costumam falar cozido. Eles têm que estar cozido. E o que é esse cozido que eles falam? Ele está nesse ponto de plasticidade. Então, eles tiram um pouquinho da tinta da caldeira, deixam esfriar e eles fazem um teste. Então, ele fica como se fosse um plástico, assim. Um plástico bem flexível, só que ele não pode quebrar. Ele não pode esfarelar. Então, assim, se acontecer, por exemplo, de o operador derreter esse material de forma errada, deixar menos tempo do que deveria para esse cozimento, quando ele seca, ele volta para o estado que ele estava antes daquelas matérias-primas. Então, ele não vai estar fundido. Ele vai virar pó de novo. Então, já aconteceu em situações de, por exemplo, lugar muito frio, a gente manda material para aplicar, e aí eles colocam a caldeira no máximo, assim, e derrete rápido para aplicar rápido. E para fazer render o trabalho também, porque eles gostam de fazer render, né? Exato, a produção. E aí, essa tinta, ela quebrou. Simplesmente quebrou 2, 3 dias depois, ela virou pó de novo no pavimento. Eles já tinham colocado no pavimento. Aplicado, várias faixas de pedestre, várias. E aí, esse material virou pó de novo. Por quê? Porque esse material não foi cozido corretamente. Ele não teve o tempo de cozimento correto, de fundir todas as matérias-primas, porque elas têm tempo de fusão diferentes. E com isso, eu preciso esperar que todas estejam prontas. Então, assim... É um material excelente, de excelente resistência à abrasão, de excelente aderência, porém, a questão crítica dele é que ele é preparado lá no trecho. Então, essa minha equipe tem que estar muito treinada para preparar esse material lá. Porque senão aí acaba virando uma dor de cabeça. Exatamente. Para corrigir, para melhorar. Exato. Olha, e a durabilidade dela no trecho é melhor. É muito melhor do que uma acrílica, por exemplo, para esse tipo de situação. Então, como eu falo, todas as tintas são boas, desde que elas sejam aplicadas no local onde elas são indicadas e da maneira correta. Então, hoje a gente tem a solução daquele material que eu mostrei, o termoplástico pré-formado, que essa parte do derretimento da tinta, da preparação, do cozimento da tinta, é feito ainda na fábrica. Então, ele é preparado na fábrica, ele é pré-formado na fábrica no projeto que o cliente deseja. Então, pode ser um pare, pode ser um símbolo de autismo, de estacionamento. Idoso, estacionamento, isso. Pode ser qualquer símbolo que o cliente deseja. A gente faz o projeto, derrete a tinta, monta as peças, bota em caixas e manda para o cliente. Chegando lá, ele só vai precisar imprimar o local, ou seja, passar um verniz ali onde ele vai aplicar e encaixar essas pecinhas e aquecer. Quebra-cabeça e vai lá e... Com o maçarico, aquece até que a tinta derreta e ela vai aquecendo e vai aderindo. Porque a tinta termoplástica, ela adere por aquecimento. Ela adere ao pavimento devido ao aquecimento. Quando ela é preparada pelo caminhão, lá no trecho, ela é aquecida e ela é aplicada quente. E é esse aquecimento que ajuda também na aderência. Então, eu preciso aquecer ela para ela aderir. Então, ela adere muito bem, desde que seja aplicada da forma correta também. E é uma solução, por exemplo, muito boa para locais onde o caminhão, que é um caminhão grande, né? Onde eu tenho caldeiras, é um caminhão grande, não é um caminhão pequeno. Então, não é qualquer caminhão, né? Exato. Então, assim, essa solução eu consigo chegar com um carro. Então, para um estacionamento, para um centro de cidade, é uma solução mais prática para eu aplicar nesses locais. Então, eu libero o tráfego mais rápido, porque eu não tenho todo aquele transtorno de parar o caminhão, de pré-marcar. Eu já tenho tudo montado. Sabe o que eu lembrei agora? Eu lembro que quando eu estava na concessionária, a gente fez aquela cobrança automática.
nas praças de pedágio. E eu lembro que foi uma dor de cabeça tão grande. Vocês fizeram com plástico, termoplástico não pré-formado, termoplástico extrusão. Exato. E eu lembro que não foi uma dor de cabeça. Claro, porque tu imagina tu escrever aquilo. Exato. Na rodovia. Exatamente. Então aquilo tu vai com tudo pronto, escrito. E quando não dava certo? Sim, tem que a gente te tinha que arrancar. fresar tudo. Tanto que você vai ver algumas praças que tá fresado. E aí é um transtorno, né? Eu não sabia dessa forma. Sim. Que tinha essa opção. Tem Seria essa muito opção. mais fácil. Muito mais fácil. Tá vendo? Muito mais fácil. Só que é um material que a gente tá voltando a inserir ele no mercado e tudo isso é um processo de desenvolvimento, porque tu precisa fazer acontecer. Então a gente fez muitas demonstrações em vários lugares para que as pessoas vissem. A gente aplica esse material até em paralelepípedo. A gente aplicou em Petrópolis, naquelas pedras, sabe? No centro histórico de Petrópolis. Adere até ali, entendeu? E foi muito bem. Muito bem. Olha! Então, assim, eu preciso saber aonde eu aplico. Eu preciso saber como... É igual o plástico a frio, né? Que é um material hoje o mais top do mercado. Mais resistência, mais fácil de utilizar. É um material... também ecológico, porque não vai aí solvente, né? Exato. Então, tem algumas perguntas ali. Tem um monte de pergunta ali, Ale. Tem uma pergunta do Yuri lá no começo. Vamos começar lá em cima, Michel. Volta pra nós. E menina, já foi 40 minutos. Passa nem rápido. falou nada. Olha lá, o Yuri perguntando, gostaria de saber se a tinta... Metilmetacrilato monocomponente tem norma na BNT. O Yuri, não temos ainda, né? É um projeto e eu acho que é bem importante que a gente tenha mesmo. A metilmetacrilato monocomponente, ela só tem uma especificação do CT São Paulo, que é uma especificação que é utilizada aí no país inteiro como referência, né? Ele já tem uma especificação deles. Pode. A CT qualquer, como é que eu vou dizer? Todo mundo pode ter a sua especificação, né? Mas se usa mais no mercado usar uma especificação da BNT, que já é uma especificação padrão. Exatamente. A metilmetacrilato monocomponente, como não tem uma BNT, que já foi citado até alguns anos atrás, tinha o Luiz que trabalhava com a gente, ele era da Evone que trabalhava com a gente no GTs, a gente pediu para incluir, né? Eu acho que esse até é um ponto bem importante que a gente tem que pedir para incluir de novo essa tinta nos estudos na BNT, porque ela já tem uma especificação, já é uma tinta utilizada em alguns locais, que, né, se utiliza justamente por causa dessa especificação do CT. Mas eu acho que a gente tem que trazer essa discussão para a BNT mesmo, porque a gente tem que também criar essa norma na BNT. Então vamos chamar o Yuri para ajudar a puxar isso, hein, Yuri? A gente precisa dele, né? Depois, pessoal da Cooperativa de Sinalização, mandando um alô ali. Pessoal, muito obrigada para quem está assistindo. A cooperativa também, eles têm um grupo que fala, eles vivem falando de pintura, viu, Ale? Tem que me chamar lá, então. Tem que colocar você nesse grupo. Eu acho que o Rafa tem que falar com o Rafa passar as colas pra você. Mas um abraço aí pro pessoal. Henriquinho, que não tá aqui, pra quem sentiu falta da voz do Henrique de fundo, né, Michel? Hoje até o Michel sentiu falta. O Henrique não pôde vir, a gente ia ter uma reunião. Mas ele também mandou ali uma pergunta. Como vocês veem essa nova tecnologia fluorescente que tem sido apresentada no mercado? Olha, Henrique, eu acho que tem que estudar mais. Não é só assim, né? Eu vou falar que eu conheço pouco desse material, né? Mas eu acho que, como toda inovação, a gente precisa estudar, sabe? Eu acho que esse é às vezes uma grande resistência que a gente tem aqui. É uma tinta que ela é fluorescente? Eles já fazem ela com uma tecnologia fluorescente, que em tese ela ficaria... Como se fosse um marca-texto na rodovia, brilhando à noite. Exatamente. Só que eu não tenho muito conhecimento para falar tecnicamente dela, tá? Não conheço esse material. Já tiveram algumas pessoas que me procuraram para apresentar, para falar, mas eu não tive oportunidade ainda de conhecer, de testar, porque eu gosto de testar, entendeu? Para mim, conhecer um material ir e testar esse material, colocar ele no pavimento, verificar ele, deixar ele lá, deixar ele pegar água, chuva, caminhão, areia, aí sim a gente vai ter poder falar. Claro, os testes laboratoriais,
né, entendimento ali de como se ela vai atender os requisitos mínimos ali para que ela dure no pavimento, mas não tem... Eu não tenho muito conhecimento para falar sobre o material, mas eu acho que como toda nova tecnologia, a gente precisa, como eu costumo falar, senta a bunda e vai estudar. Né? Vai, na verdade, no nosso caso, vai pro trecho e vai estudar. Vai pro então, a gente não pode ter resistência a isso, sabe? A gente tem que entender que a gente trabalha com uma situação que precisa de teste em campo. Né? Eu não preciso ter uma tinta só que atenda as coordenadas dos requisitos do laboratório. Isso não me adianta nada. Exatamente. Né? Eu posso ter uma tinta que... Acho bem difícil disso acontecer, tá? Mas vamos supor que eu tenho uma tinta lá que, em tese, passa em todos os requisitos da norma, 5 estrelas lá, nota 10. Mas ela chegou no não campo. atende. Já, na verdade, é difícil de acontecer, mas já me aconteceu. Por conta de uma resina que não... Mesmo os requisitos ok, eu ia aplicar, ela... atacava o pavimento e dava sangramento. Ficava toda... Sabe, já viu as aplicações de tinta que ficam umas como se fossem umas veias, assim, pretas? Ele não sei o que tinha na resina que atacava tanto o pavimento que ficava essas manchas e ela ficava escurecida a tinta. Então, eu não conseguia aprovar pela aplicação. Então, assim... Nós que trabalhamos com um material que vai ser aplicado e só serve para ser aplicado, se eu não fizer o teste de campo, não serve para nada. Então, eu acho que é uma tecnologia que pode ser muito interessante se ela funcionar, mas acho que precisa sentar, estudar e realmente testar e fazer, sabe? Trabalhar em cima dela para quem... Eu sei que já tem pessoas que já estão trazendo esse material ou fabricando esse material, não sei bem. Eu lembro que tem um trecho na Castelo Branco que tem uma tinta verde. Do lado tem a tinta, o bordo. Mas eu acho que daí a tinta mesmo é tipo como se fosse de contraste, não é? Não é contraste, era algo especial para época de neblina. Acho que é um projeto de neblina da Castelo. Pode ser. Ela tem a branca e do lado tem mas aí ela é pigmentada. Verde. Ela é pigmentada. Não, mas essa ela tipo, ela em tese ficaria branca, de só dia. Que fluorescente à noite ela ia brilhar. Eu já vi uma que de dia tava branco. E à noite branco também. De noite amarelo. Tu nunca viu amarela de dia e de noite branca? Acho que é isso, acho que é isso. Era branca e amarela. Sabe por que acontece isso? Por quê? Porque para dar o pigmento branco, o dióxido de titânio, que é utilizado na tinta branca e também é utilizado na tinta amarela para ajudar na cobertura. E ele ajuda não só na cobertura, como também ajuda na retrorefletância. Porque ele dá uma base, um fundo. Porque o pigmento amarelo, ele não vai te dar essa opacidade, digamos assim, entendeu? Então, colocam demais para ajudar mais na retro. E aí... Ou porque o pigmento amarelo também é bem mais caro, então eles chegam na cor da cobertura e não precisa usar tanto pigmento amarelo, que é mais caro, né? Ou fazer uma combinação de cargas ali. Então eles usam mais dióxido titânico do que é o recomendado. E aí por isso que ela fica branca à noite, porque daí durante a noite, quando o farol bate, o dióxido de titânio vai aparecer. Eu lembro que tinha um isso é bem problemático, porque a sinalização amarela... Era uma obra nova. Enfim, na época eu não entendo nada. Eu não entendo nada de pintura. Sim. Eu sei que é a base de água e a base de solvente. Eu sei que a base de solvente eu não podia usar. Mas hoje tu vai sair daqui entendendo bastante coisa. Amém, em nome de Jesus. Já facilitou, viu? Tem ali também o tipo de asfalto. Onde é que tá? Aquele NSA da ZIM. O valor da tinta é impactado. Não, embaixo, entre o Henrique do Boa Tarde e o Henrique da Pergunta. O tipo de asfalto tem impacto em relação às tintas? Sim, pavimento, né, como um todo, assim. A gente hoje, a maioria das nossas rodovias e pavimentação no geral é asfáltico, né? Sim. Mas a gente tem concreto também. Então, assim, eu posso usar qualquer uma delas tanto num pavimento quanto no outro, né? Por exemplo, pavimento de concreto, a gente acabou utilizando mais o termoplástico, até porque por uma questão de maior durabilidade ali, né? Porque o termoplástico, o pavimento de concreto, ele já vai gerar uma abrasão maior mesmo. Então, se utiliza mais o termoplástico ali. Mas todas eu posso utilizar, né? E aí
Tem um que precisa do contraste. Exato. No termoplástico, no pavimento de concreto, como ele é muito claro, a gente precisa fazer a pintura de contraste obrigatoriamente. Essa pintura pode ser feita tinta normal ou pode ser utilizado às vezes o primer, né? Porque se indica para pavimento de concreto, norma indica que você faça sempre uma imprimação, ou seja, passa um verniz antes da tinta para ajudar na aderência. Então, esse primer já pode ser o servir de contraste. Ele pode ser um primer preto, né, com pigmento já. E aí ele já faz a função de contraste junto. Porque eu sempre tinha uma dúvida. Porque eu não posso passar tinta preta na rodovia, né? Pelo menos, não sei se era norma, não sei se era da concessionária. Eu lembro que a gente tinha Normalmente se passa para apagar, né? Só que o que acontece? Tu não vai apagar, né? Tu vai cobrir uma tinta com outra tinta. E essa tinta que tu tá passando ali, ela vai sair. Tanto quanto a outra saiu também. Então, não se deve... Quando vai precisar remover uma pintura, o ideal é tu remover. Fazer aquela fresa, né? Só que daí, o que acontece? Como o pavimento vai ser atingido, né? Vou ter que refazer aquela parte do pavimento ali. Então, o que eles fazem para economizar? Vão lá e passam a tinta preta. Só que daí, com o tempo, essa tinta preta também vai desgastar e aquela sinalização vai aparecer. Vai voltar, então, vai gerar um conflito. Exatamente. Então, esse é o problema de se usar a tinta preta para cobrir essas sinalizações antigas aí, né? E ela é utilizada como contraste no concreto. No concreto. Acho que mais do que a diferença de pavimento é diferença de temperatura. No que tu disse? Na pintura. Que ela perguntou ali que é a questão da diferença... Se impacta nas relações das tintas, né? Pelo que eu tô entendendo. Asfalto não, mas acho que assim, ó... questão de ser serra, beira-mar, isso interfere o tipo mais. O tipo de pavimento não vai ser o que vai ser menos impactar. Eu vou ter que entender, claro, quando eu penso em pavimento de concreto, eu tenho umas limitações. Sim. Né? Mas assim, no geral, se eu penso em pavimento asfáltico, eu posso usar qualquer tipo de tinta. No concreto também. Só que daí eu vou ter que entender aonde está esse local. Exato. Onde eu vou aplicar. Isso é muito mais importante do que saber que tipo de pavimento eu e vou o que utilizar. vai passar em cima, por exemplo, se é um acesso... Tipo de tráfego. Tipo de tráfego, exato. Se vai ter mais caminhão, se vai ter mais carro, se é entrada e saída de rodovia, como a gente mostrou ali. Então, não vou dizer que não tem relevância nenhuma o tipo de pavimento. Ele tem, eu tenho que levar ele em conta na hora que eu for escolher minha tinta também. Mas ele não é o principal. O principal é eu entender em que condições está ali aquele local para eu poder aplicar o material adequado. Para ter a durabilidade ideal. Exato. Bacana. Vamos ver lá quem mais. O Carlos. Carlos está na Espanha e está assistindo a gente. Viu? Carlos é nosso colaborador. Aí depois o pessoal, muito conhecido. O valor da tinta. Tô pulando, né? Você descer para nós um pouquinho? A gente tá ficando velha, né, Ale? Eu não tô enxergando mais, não. Não enxergar já. O Michel tá rindo ali, mas deixa que ele vai chegar na idade. O valor da tinta é impactado pela alta do dólar? Com certeza, porque a maioria das matéria-primas, insumos são todos importados. A gente tem bastante gente produzindo aqui, mas os que produzem aqui também compram algumas coisas que vêm de fora. Então, com certeza, impacta, com certeza. Depois, Stephanie, é muito mais do que uma tinta no chão. Parabéns. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Aí o Carlos, tá vendo? O Carlos tá lá na Espanha. O que ele quer saber? De férias. Michelzinho, sobe aquela mãozinha ali pra cima, um tiquitito. Boa. Informações sobre como... Não, desce. Isso. Informações sobre como usar tinta e sua aplicação e nossas autopistas são muito importantes. Isso mesmo. O Carlos também tem acompanhado, ele é um colaborador nosso, ele acompanha tudo. Tudo porque... Ele é o cara que ele te dá trabalho. Olha, se ele pegar o seu contato, ele vai te dar trabalho. Perguntar coisa. Ele pergunta. E ele só pergunta coisa de fora. Ele é danado. Boa, é bom. É isso que a gente precisa ter. Gente que quer aprender. Eu acho que isso é o diferencial. Isso faz também com que a gente aprenda mais. Sim. Porque assim, muitas vezes pode acontecer, por exemplo, né, igual o Henrique perguntou ali da tinta fluorescente. É uma coisa que eu não tenho muito conhecimento, né? E de repente é o momento de a gente ir tentar dar uma entendida nesse material, até para ter uma opinião
opinião formada, né? Exatamente. Porque realmente, assim, eu não tenho opinião formada sobre o material. Não conheço para falar. Mas eu acho que qualquer material que esteja sendo desenvolvido, ele precisa ser estudado pelo setor, né? Ele precisa que a gente teste. E ele não pode ter resistência a isso. Então, esse é um trabalho que a gente faz na BNT. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo nesses anos todos. Então, a gente já foi muito para trecho com o pessoal da BNT, para a gente, né, o nosso grupo vai, o grupo que está estudando as normas vai, aplica, entende, testa, vai para o laboratório, vai para a pista de novo, porque a gente precisa saber do que a gente está falando. A gente não pode fazer uma norma em cima de suposições, ou em cima do, eu acho que é bom, ou eu, enfim... ou em cima de teoria, né? Também não dá. Não dá. A gente trabalha com a prática. Ale, se eu tô assistindo um programa, aí eu gerei dúvidas agora. Imagina que eu tô lá, do outro lado assistindo, e se eu quiser ajuda no projeto, especificação, posso procurar você? Claro. Você ajuda? Claro. Olha, eu tô com um projeto aqui. Hoje a gente viu o Henrique lá estudando, né? O Henrique eu não ajudo. Então, tô com um projeto lá, igual o Henrique. Se eu precisar de uma força, tipo, olha, Lê, eu tô com esse aqui, a ideia é que você dá esse suporte. Claro, não só a gente pode entrar em contato por e-mail, por telefone, né? Eu tenho feito isso, assim, nos locais que eu vou, dou treinamento. É importante também que, né, a gente faz esse trabalho dos treinamentos gratuitamente para quem quiser. Exato. Porque a nossa ideia é fazer essa divulgação de conhecimento do que a gente sabe, né? Do que a gente está aprendendo no dia a dia do trabalho. Porque a gente precisa dividir esse conhecimento, porque não adianta nada a gente trabalha ali desenvolvendo, estudando os materiais, né? E aí as pessoas não sabem comprar eles. Não sabem nem que existem. Então, isso para mim... o meu trabalho fica travado, porque eu não consigo andar com o meu desenvolvimento, né? Porque eu preciso que as pessoas conheçam desses materiais. Exatamente. Então... Até antes, não só por causa da lei, mas para segurança viária, né? Eu acho que isso é mais importante. Sim. E uma coisa que eu brinco muito, quem são os primeiros que passam no local após a execução? Nós. Exato. Nós que estamos em campo, né? Então, a gente tem que fazer pra gente, né? Pra gente, exatamente. Sim, a gente tá na estrada o tempo inteiro. Natal. Gente, minha família vai vir toda de Londrina. Então... Tá todo mundo vai pegar a estrada. Se eu não incentivar os meus clientes a colocarem o melhor na rodovia, como que eu vou ter confiança de deixar o meu pai pegar um carro e ir pra rodovia? Sim. O meu tio pegar um carro e vir, né? Tem o Visão Zero, né? Que é um projeto que tem no mundo inteiro, que é para disseminar a ideia de que nenhuma morte é aceitável, exatamente, né? Alguns anos atrás tinha lá até X mortes, tudo bem. Mas se uma dessas X mortes aí for o meu pai, ou a minha mãe, ou alguém da minha família, ou o meu marido, enfim, eu não quero que essas pessoas morram. Exatamente. Então, quando eu vejo um número... É zero morte mesmo. Então, assim, a gente tem que trabalhar pro zero morte. Exato. Né? Então, tem esse movimento, né, já hoje, assim, pensando em o que a gente pode fazer, como a gente pode projetar, como a gente pode desenvolver material, pensando que as pessoas estão trafegando, né? As pessoas estão correndo risco e as pessoas vão cometer erros. Exatamente. Elas precisam que a gente faça com que essa rodovia que tem, né, a questão das rodovias que perdoam e tal. Então, todo esse movimento, todo esse projeto, que às vezes as pessoas, sabe... É só uma tinta. Exatamente. Não é só uma tinta, não é só uma placa, não é só uma defensa, né? Não é nada, não é só. É todo o conjunto que é para salvar mesmo, né? Existe aquilo ali por um motivo. Exato. E que é um motivo de segurança, né? Exatamente. Até mesmo não tem como você precisar todo mundo que tá dentro do carro. Você não sabe o que aquela pessoa passou. Claro. Né? Então você tem que deixar tudo na melhor... Às vezes a pessoa tá ali aérea, né? Com um monte de problema, atrasada. Então, assim, eu tenho que estar com muita sinalização. Eu não posso ter uma faixa que não está pintada. Exatamente. Então, eu não posso ter um acesso que não está sinalizado. Eu não posso ter uma redução de velocidade que não está muito bem sinalizada. Exatamente. Né? Por que a gente tem tanta engavetamento? Por que a gente tem tanto problema desse tipo de coisa? Porque a gente não tem... As pessoas estão ali, às vezes, com a cabeça no mundo da lua. Lugar. Quantas vezes a gente não dirige com a cabeça em outro lugar, com certeza. E hoje, ainda mais com o celular e tudo mais, que por mais que não possa, as pessoas...
usam, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Eu não tenho que pensar que a pessoa vai usar o celular porque não pode usar o celular. Não, tu tem que pensar que a pessoa vai usar o celular, mesmo não podendo. Mesmo não podendo, então, exatamente. esse é o nosso papel, assim, tentar melhorar levar todo mundo, né? essa mudança de paradigma mesmo, sabe? De entender a importância de a gente saber do que a gente está fazendo. Isso. E dividir esse conhecimento, sabe? Eu acho que isso tem me feito, assim, crescer muito. Porque todo esse trabalho que eu tenho feito de ir para os lugares e falar sobre materiais e falar sobre... que eu vejo a carência de informação, assim, eu fico, às vezes, até meio assustada, porque eu falo, realmente a gente precisa fazer esse trabalho, sabe? Porque às vezes a gente tem informação, a gente que tá no meio, ok, a gente tem informação, a gente acha que tá todo mundo sabendo, porque a gente tá comparando com a nossa régua. Sim. Pra gente é óbvio, né? Só que o mercado, ele tá em constante mudança. Sim. Então, às vezes, aquela pessoa que a gente conhece que tá num lugar, amanhã tá em outro lugar, e aí quem cobriu aquela pessoa é uma pessoa que nunca viu nada de segurança viária. Sim. Né? E ela tá ali. E você tem que, de novo, começar tudo. E a gente sabe que, de uma forma geral, infelizmente, né, a gente tem uma cultura de não focar, não investir em treinamentos. De uma maneira geral. Então, assim... às vezes eu vou fazer esses treinamentos em alguns lugares e as pessoas falam, mas essa tinta aqui tem outras empresas que tem, porque eles sempre acham que a gente tá querendo vender só o nosso peixe, né? Exatamente. Mas não, esses materiais, todos os que eu falei aqui, tem várias empresas que fabricam, né? Então, a ideia é que as pessoas conheçam o material, não importa de qual empresa, quem vai comprar, sabe? exatamente. Aí, quem vai comprar tem outras coisas envolvidas, valor, entrega, enfim, uma série de questões comerciais que não é o caso, né? O caso aqui é falar tecnicamente mesmo e dividir conhecimento. Dividir conhecimento. É isso que eu falo. Às vezes a gente vai dar treinamento e é bem isso. Gente, não é... Eu não tô querendo vender o produto, eu quero vender que vocês façam a coisa certa. Sim. De quem você vai comprar, no final, para mim, não importa. Sim. Mas desde que seja da forma certa, atendendo a especificação correta, Sim. que a gente já estudou, que a gente já testou, né? Sim. É muito mais garantido que vai dar certo. É meio que a gente quer ensinar que as pessoas tenham o seu discernimento próprio, né? Elas não precisam acreditar em mim, ou em ti, ou no João, ou na Maria, né? Elas têm que conhecer para daí elas julgarem o que é o correto. Ter essas informações em mãos, né? Então, hoje em dia, esses materiais todos que eu falei aqui, eles estão no PNS estão na lista lá de materiais do DENIT. Qualquer fornecedor. Exato. Então, eu consigo encontrar esse material dito na internet, tem vários fabricantes. Mas como é que eu vou procurar na internet uma coisa que eu nem sei que existe? Exatamente. Você sabe que tem um pessoal da CART. A CART eu tenho muito carinho. Porque é um pessoal que entrou novo. Que quando entrou, eles me faziam um monte de pergunta, né? Até o Hugo tá sempre assistindo o programa aqui com a gente. E ele é um cara que... Ele entrou, eu também estava nova, e ele me perguntava. Só que ele era um cara que ele ia buscar também a informação. Sim. Você falava, Hugo, olha, na norma tal, tá falando isso. Cara, ele ia lá na norma tal. Ô, Rê, eu li isso, sabe? Sim. E eu acho isso legal. Sim. E falta muito isso nas pessoas. Sim. Né? Não é só porque a Renata falou, a Alessandra falou, o Henrique falou, né? O Rafael falou que a gente tem que fazer. Cara, nos desafie. Sim. Né? Vai atrás de ver se a gente tá falando a verdade mesmo. Sim, exato. Né? Que quem aprende é a pessoa. Sim, com certeza. Então, assim, eu sempre trago também nas minhas apresentações referências da norma, né? Sim. Trago todas as normas como referência, porque é isso, gente. A gente trabalha pra caramba ali pra escrever esses textos das normas, discute incansavelmente, a exaustão, às vezes, pra conseguir chegar num consenso e fazer o que é o mais seguro, o mais correto, né? Então, acho que a gente já saiu aí com o deverzinho de casa, né, Yuri, pra gente colocar aí tem uma meta para 2025, meta do Yuri, e da Lê. Recentemente eu até falei lá na empresa isso, olha, que isso era uma coisa que eu queria já levar pra BNT, porque precisa ter, a gente precisa discutir esse material lá também, né? Eu acho que cada vez menos a gente tem utilizado esse material, eu acho que não eu vejo muitas empresas utilizando, mas igual é uma possibilidade de material, é um material bom, que entrega, que também tem as suas características que são legais e para determinados locais, né? Então, eu acho que é válido a gente discutir isso. Outra coisa, Lê,
O pessoal que responde à Artesp, as concessionárias aqui do estado de São Paulo, eles respondem por um prêmio de inovação. Então, se eu estou assistindo um programa e eu quero criar alguma coisa de inovação com relação à horizontal, você ajuda também esse pessoal? Você está disposta a assumir esse desafio do prêmio concessionário do ano na inovação? Boa! Vamos embora! É muito legal. É bem legal. Eles fazem, a Artesp, ela pontua, né, a concessionária por vários itens. E aí, no final do ano, eles vão definir quais são as melhores concessionárias. Uma implementação inovadora. E um desses itens é inovação. Então, por exemplo, esse caso aí do Henrique, da Fluorescente, se alguma concessionária quiser testar... eu não conheço quem fabrica esse material, mas a gente pode buscar, a gente pode te procurar. De repente pensar numa outra coisa também, sei lá. Tem muita coisa que dá pra... Exatamente. Se tu pega a rodovia... Até o próprio termoplástico pré-formado. Para muitos lugares, acaba sendo uma inovação. Exatamente. Por mais que seja material que já existe, tem muita gente que nunca implementou. Que não utilizou esse material ainda e não sabe as facilidades de ter ele aplicado, de como aplicar ele, né? É muito fácil. Então, te facilita muita coisa. Então, sim. Claro, estou disposta. Tá disposta a gente a ganhar, ajudar uma concessionária a ganhar o prêmio Inovação? Gente, 2025? É isso que eu falo, a gente está disposto, eu estou sempre disposta a dividir o pouco que eu sei. E aprender junto. Sabe? Eu acho que é para isso que a gente está trabalhando, assim, para crescer, para fazer esse mercado realmente mudar aí de paradigma mesmo, de visão. A gente precisa entender a importância que a gente tem. O nosso trabalho é extremamente importante. E então a gente tem que trabalhar com esse pensamento. O que eu faço é importante e pode ajudar a salvar uma vida. Exatamente. Né? Então é isso que a gente tem que pensar. É assim que a gente trabalha. Vamos pensar assim... Vamos fazer para salvar os nossos, né? Se cada um salvar a sua trupe, né? Exatamente, já tá ótimo. Ale, você tem o seu contato para deixar aqui pro pessoal? Deixa eu ver se aqui tá no final, não botei aqui, peraí. Não tem aqui no final dessa apresentação. Deixar o seu contato pro seu telefone tocar bastante em 2025, para você não ter sossego. Porque tem como colocar no comentário a foto do meu cartão? Consegue abrir ele aí? Se quiser deslogar aqui. Não, pode deixar essa pode deixar. Daqui a pouco ela vai sair dessa tela. Posso pegar ali? Pode. Você pode tudo ali. Você pode. Você é de casa. Tu faz, Michel? Tira a foto e manda ali no comentário? Como é que faz? Põe ali na câmera. Gente, aqui é tecnologia. Aqui a gente é demais. Vê se vai dar certo. Gente, Michel, acho que eu vou ter que fazer isso aqui. Tá deslocado. Pra mim, aê. Ô, Glória. Pegou? Na fuça da rede. Gente, eu não tô sabendo fazer isso aqui não, hein? Não tá. Pera aí que o Michel tá vindo pra salvar a gente. Focado. Aí ele de primeira vai conseguir com certeza vai humilhar a gente, porque é tecnologia. Lá! Mas aí ele tá se ajudando, né? Gente, tinha um truque. Ainda bem que ele não tá conseguindo fácil também. Acho melhor tirar uma foto e mandar no chat. Ou coloca no chat ali, depois a gente deixa no comentário, telefone, e-mail. Ale... E a gente bateu 68 minutos. Isso tudo é pra... E a gente nem falou tudo que ia falar. Isso é pra castigar o Michel que atrasou a gente. Exatamente. Mas, Ale, muito obrigada. Eu que agradeço, Obrigada a você pela parceria de 2024. Só tenho a agradecer você. Espero que a gente tenha novos desafios, assim, em 2025 também, em outros lugares pra gente trabalhar junto. Tenho certeza que legal. Sim, que 2025 vai ser um ano muito bom. Tenho certeza, né? A partir do momento que a gente está disposta a ajudar as pessoas e está fazendo de coração, não tem porquê. Eu acho legal assim que a gente também trabalha em locais que disponibilizam a gente para isso, sabe? Que estão investindo nisso. Isso. Porque, de certa forma, as empresas que a gente trabalha estão investindo em treinar funcionários de outras empresas ou do governo, enfim, que seja. Então, é muito legal isso, a gente ter essa oportunidade
de mostrar o nosso trabalho, de trocar essas informações com as pessoas e é enriquecedor pra gente, né? Exatamente, a gente aprende tanto quanto. Com certeza, com certeza. Mas muito obrigada. Obrigada também, Rê, agradeço muito mesmo. Foi muito legal. E para quem participou com a gente em 2024, quero agradecer em nome da Alta TV Nova Tietê, em nome da Marvitec, de todas as empresas que passaram aqui em 2024, todas as pessoas. Espero que vocês tenham gostado do programa. 2025 tá aí, a gente já tá programando algumas coisas interessantes. Podem mandar sugestão pra gente estar falando, pra gente estar abordando assuntos e pessoas, né? E agradecer a todos e desejar um feliz 2000. É isso aí, feliz já Natal, né? Natal Feliz semana ano novo, que vem já. Natal semana que vem, né? E até... E se quiserem saber mais sobre tintas, mandem aí que eu volto para falar só sobre tintas. Você sabe que a gente tem uma regra aqui no programa. Aniversário de 1 ano, né, Devanildo? Deu 1 ano, a gente vai chamar de volta. Novo, de novo, exatamente. Então tá. Né? Porque assim, todos os convidados que vêm, falta horas. É incrível. Não, tem assunto para falar 3 dias aí. Tem, fácil. Mas obrigada também, pessoal. gente. E até o ano que vem. Último, né? O último. Fechamos. Obrigada. Tchau, tchau.